Boa tarde a todos. Primeiro quero agradecer a presença de todos aí e declaro aberta a audiência pública do projeto de lei número 03 de 2023, que altera a Lei Municipal 1382 de 2020, que institui o Plano Diretor Municipal de Venda Nova do Imigrante e de outras providências. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 193 da Lei Municipal 1382 de 2020 e do inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 40 da Lei Municipal 10.257 de 2001, Estatuto das Cidades. Passo a palavra ao relator da comissão. Quero primeiro me apresentar. Sou presidente da comissão, Ivanildo Almeida, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O vereador Márcio Lopes é o nosso relator da Finanças e Orçamento, e a vereadora Aldir Maria Calimã é a secretária. Temos a presença do vereador Marcos Torres, que faz presente junto com a gente, e do nosso presidente da Câmara, Erivelto Liana, que também fez parte da comissão no biênio passado, como relator da comissão, está presente também para ajudar aqui em algumas dúvidas, porque houve o processo de transição da comissão, né? A gente está em processo de transição e também tem aprofundamento dentro do projeto. Passo agora a palavra ao relator Márcio Lopes. A doutora Larissa, que faz presente, nossa procuradora da Câmara, né, e a nossa assessora, a nossa assessora parlamentar, Lohane. Então, agora eu passo a palavra ao nosso relator, Márcio Lopes. Boa tarde a todos. Boa tarde, meus fiéis cordeiros aqui da Câmara. Agradeço a presença de vocês. O projeto de lei é objetivo em duas alterações. Uma no zonamento do bairro Vila Betânia e a outra no bairro Central. São duas mudanças que vai ser feito. Então, quero, para melhorar, a presença de vocês, peço o PP para disponibilizar no site, Vai fazer? Só para a gente mostrar a proposta da alteração no bairro Vila Betânia. Quero aqui registrar a presença também do vereador Wallace Rodrigues, Lacraia também. Colocar o mapa só para vocês terem a noção aonde a gente está fazendo a mudança. Hoje, o zonamento na localidade, a proposta é o ZRN1, Zona Residencial Não Consolidada. Com a alteração da proposta, a localidade passará a ser ZCN2. Então, o anexo 5 aí do PDM. Que é o mapa de uso na zona urbana, né? Isso daí é o mapa da... Na primeira linha do horizontal, estão todos na zona urbanas, né? Na horizontal, todos na zona urbanas ali. Na primeira linha vertical, estão os usos as atividades comerciais e industriais, que é o ZCN2. Não é isso, senhor presidente? A proposta do ZRN1 aí, voltando agora para o mapa, as áreas onde tem um X na coluna, as áreas onde tem um X na coluna da zona são as áreas proibidas. Quanto mais X há na coluna de zona, menor a área do uso permitido ela tem. Por exemplo, as ZSN1 e ZSN2 não têm proibição nenhuma de atividades. Então, as atividades... Presidente, você pode dar um parecer aí dessa... Sim, posso sim, vereador Márcio Lopes. A área atual, assim, para todos se localizarem melhor, na Vila Betânia, é a área da família Zandonade, a família do senhor Zé Rubens, que está presente. Há um condomínio lá da família. Então, quando foi feito o PDM,
a área todinha da família ficou como ZRN1. E as áreas do lado ficou como ZRN2, a anterior, no bairro Santa Terezinha, e a posterior, no início da Lavrinhas também, é ZNC2. A proposta é alterar parte nos fundos da ZRN1 da família Zandonade para ZRN2, que aí nós vamos no quadro de atividades, não há nenhuma restrição, tanto na ZCN1, tanto na ZCN2, não há nenhuma restrição. Onde há X, são proibições. Onde tem CS, são atividades de comércio. Onde tem o I, são atividades industriais. Então, aqui estão as atividades industriais, comerciais e de serviços, permitidas e proibidas no PDM. A proposta de mudança para ZCN1, então não vai haver nenhuma proibição de nenhuma atividade naquela área ali. Então, é uma mudança na parte de trás, na parte que margeia ali, onde já há uma avenida que margeia o rio Lavrinhas. É isso aí, o vereador. É o Rio Viçosa próximo, né? Passando o Polentão, sentido a Pastoral de Saúde, do lado esquerdo ali. Né? Embaixo tem a Avenida Pedro Minetti. Isso, a Avenida Pedro Minetti, e depois da Avenida Minetti passa a Igreja Santa Terezinha, né? Segue aquela avenida ali que vai lá no bairro Zandonade, Vicente Zandonade. Vicente Zandonade. Só para vocês terem a noção de onde que é essa área. Então, toda essa área aí, onde está lá o C, de atividades industriais, comércio, supermercados, outras atividades, o ZN, lá que não tem o X, não tem proibição. Então, quer dizer, a gente está alterando para que possa, né, ter as atividades. Vamos passar agora para o Rio Viçosa, que essa parte já ficou ali da Vila da Mata, não é isso? Bairro Centro, fazendo divisa com Vila da Mata. Essas faixas do longo do Rio Viçosa está hoje com CC1, ZC1, Zona Corretor Consolidado 1, no qual são proibidos praticamente todas as atividades de comércio e indústria. Toda aquela faixa próxima do rio, Zona CC1, está tudo proibido, estão corretores consolidados. Então, estão proibidas atividades comerciais e indústria. O zoneamento, a proposta no PL é a ZCC2, Zona Corretor Consolidado 2, que permite variadas atividades de comércio e indústria. Nós estamos falando ali daquela avenida próxima, vem vindo, passando a Veto, subindo sentido, passando por trás do campo, e depois ela fecha logo onde está onde era o antigo batalhão, de frente a Busato Serraria, ali ela fecha. Então a gente está abrindo todo aquilo, vereador Wallace, para que aquilo ali, aquela área fica toda para indústria e comércio também, quiser botar um supermercado, alguma atividade, até na EDP, né? Localização nisso, presidente? Porque a atividades nela é só até onde está hoje aquela, tipo um shopping. Dali para lá, dali até no Márcio, aquela parte, ela fecha para o rio. Tem aí no mapa, presidente? Sim, tem sim. Esse é mais ou menos um apêndice, esse apêndice que vem aqui, às margens do Rio Viçosa. Ele seguiu esse mesmo zoneamento aqui, é a Zona Corredor Consolidado 1. As principais avenidas do município, Avenida Domingos Perim, Evandro de Américo Comarela, Ângelo Altué, Lourenço Zandonade, é o zoneamento que margeia essas avenidas. Ela é toda essa parte aqui, aí chega aqui perto ali do posto, aí ela fecha, tá vendo? Essa azulzinha. Essa verdinha aqui, vereador. Isso. Então as atividades não podem ter comércio. Então a gente está passando para o ZC2, consolidado já, né, senhor presidente? Só que agora a gente está alterando para que possa ser feito o comércio. A alteração é de ZCC1 para ZCC2, Isso. onde
há um aumento de permissão de atividades de comércio e de indústria. Porque realmente nós até conversamos com o pessoal do Poder Executivo, da Secretaria de Obras, para esclarecer, né, se quando foi aprovado o PDM, se tinha uma finalidade de ter esse apêndice aqui de ZCC1 próximo ao rio. Né, porque é estranho, né, assim, a princípio. E eles também não souberam explicar o porquê desse zoneamento aqui, margeando o rio de ZCC1. Né, não faz sentido se a frente aqui, para a avenida aqui, já é ZCC2. Então, a proposta é mudar de ZCC1 para ZCC2 para permitir mais atividades, tanto de comércio, de indústria, de prestação de serviço, nessa parte aqui do centro ali, que vai até próximo, começando a Providência, o vereador Márcio Lopes, né, próximo à casa do Pedrão Altoé, mais ou menos, por ali. Então, a proposta de estar mudando esse PDM, senhores e senhoras, é para que a gente possamos colocar nessas áreas, né, comércio. A gente está mudando o que estava proibindo, e dentro da legalidade, porque ali, se vocês viram o quadro, as atividades podem ser feitas porque estava em branco. Então, nós estamos alterando os dois, o bairro Vila Betânia, e aqui a gente está alterando lá no ZC1 para o ZC2, que também não está proibindo, vocês estão vendo ali? A ZCC1 tem aqui 2, 4, 5x, a ZCC2 tem 2x. Então, o x são as proibições. Só para vocês entenderem, ela dá legalidade para nós, vereadores, mudar. Porque as duas não estão proibindo, estão vaga. Aqui, está vendo, a ZR está proibido, a ZC2 tem duas partes que estão. Então, a gente está modificando, né, atualizando o que pode ser feito, porque a gente está usando a legalidade e a transparência, porque no PDM lá de trás também não estava proibido. Então, nós só estamos adequando a melhoria para quem tem algum interesse de construir, né, alguma coisa nesses dois espaços, desses dois bairros. É isso aí. Agora, a minha parte, eu passo a palavra para o presidente da comissão. Alguma dúvida pertinente? As pessoas que estão aí, que querem tirar alguma dúvida, quer contribuir, quer fazer também, aproveitando a audiência que está aberta, quer fazer também algum pedido de alteração, aproveitando a lei do PDM. PP? Cadê o PP? Vou passar o microfone, aí você se apresenta, fala o nome, porque a gente vai precisar para registro, fala o nome. Sim. E pode... Presidente, só registrar, né, a presença do vereador Lacraia. Você já tinha registrado? Desculpa. Boa tarde a todos. Eu gostaria de aproveitar o ensejo, né, da audiência pública para a gente propor uma alteração também no PDM de Domingos Martins. Meu nome é Fernando Liana, sou representante dos empresários que pretendem construir um condomínio de lotes na localidade de Alto Caxixe. Nós já tivemos algumas conversas com o executivo, já, né, estamos em fase de elaboração de projetos do empreendimento, e aí a gente esbarrou numa questão legal, né? Quando a gente foi pegar os requisitos que a lei municipal exigia, né, para a implantação do condomínio de lotes, a gente esbarrou em algumas situações. Conversamos, inclusive, né, com os técnicos da Secretaria de Obras, né, de Planejamento, e realmente, assim, a gente verificou que a lei municipal seria plausível a gente propor essas alterações. Né? Diante disso, né, a gente pede vênia, né, para, nesse momento, apresentar esses pedidos de alteração. Inicialmente, né, eu gostaria de registrar que a nossa proposta, o nosso pedido de alteração, está na parte, né, do PDM que fala de condomínio de lotes. O condomínio de lotes, ele é a gente pode dizer, né, que no meio legislativo, né, no meio né, jurídico, é um instituto recente, né? A Lei 13.465 de 2017 viabilizou a implantação de condomínio de lotes, né, a nível federal, né?
a 13465, ela introduziu o artigo 1358-A ao Código Civil e viabilizou, né, a criação de condomínio de lotes. A gente, aqui em Venda Nova, eu não sei se a gente, né, teria como exemplificar um condomínio de lotes, mas a região de Pedra Azul, Domingos Martins, é bem possível verificar, né, através de... Tem diversos condomínios, né, condomínio Vilagem Verde, condomínio Serra Azul, diversos condomínios, né, acredito que no Domingos Martins tem mais de 20 condomínios. Só que até 2017 não existia respaldo na lei federal, né, para aprovação desses condomínios, né. Isso é uma realidade assim no Brasil inteiro, né, e com a lei de 2017 viabilizou. O PDM de Venda Nova trouxe, né, para a legislação municipal, né, ele fala de condomínios horizontais, porque a terminologia, né, o nome que se dá varia, mas condomínios horizontais também né, é um tipo de condomínio de lotes, na realidade, né. E aí, qual que é a diferença de um condomínio de lotes para um loteamento aberto? O condomínio de lotes, as vias, todo o espaço comum, ele é de propriedade dos condôminos. O que isso implica? Que essas vias, todo esse espaço, ele é de responsabilidade dos condôminos. Então, os condôminos são responsáveis, né, por zelar por esse espaço, por, né, fazer infraestrutura. Então, assim, a diferença primordial do loteamento aberto é essa. E aí, no condomínio de lotes, né, a gente tem uma trafegabilidade menor, né, porque ele inclusive o próprio PDM exige que seja só residencial, né, e o objetivo dos empreendedores, que, né, alguns até estão aqui presentes, é realmente, né, o uso residencial, e aí o que também justifica as alterações que a gente vai propor aqui. As nossas proposições, né, de alteração são no artigo 111 da Lei Municipal, né? O artigo 111, ele prevê, né, que na construção dos condomínios horizontais deverão ser observados os seguintes índices. O inciso 5 é a nossa primeira proposta aí de alteração. Ele diz o seguinte, que as áreas de uso comum destinadas a jardins, áreas verdes, equipamentos para lazer e recreação, vias de circulação ou áreas vinculadas a equipamentos urbanos, de no mínimo 30% da gleba total do terreno. O que isso quer dizer? Que quando o empreendedor ele vai aprovar um condomínio de lotes, né, pela legislação municipal, ele teria que reservar 30% da área total do condomínio, né, para destinar a jardins, áreas verdes, equipamentos de lazer, recreação e tudo mais. Essa redação ela é plausível para um loteamento aberto. Para um condomínio de lotes, como eu falei aqui, a ideia é que o uso das áreas comuns seja exclusivamente dos condôminos. Então, não faz sentido, a nosso ver, exigir na lei municipal que se tenha uma área mínima, né, de 30% reservada a essas questões. Isso, a meu ver, assim, o que eu sempre digo é o seguinte, no condomínio de lotes, a ideia é que o Estado, né, o poder público, ele tenha a menor intervenção possível, porque quem vai regular as regras, né, internas são os condôminos. Então, o que justificaria, né, a legislação exigir no mínimo 30% para áreas de uso comum? Até porque as áreas de uso comum são exclusivas dos condôminos. Então, cabe a ninguém melhor do que os condôminos para definirem qual vai ser a área, né, que vai ser utilizada para área comum, área verde, enfim. Uma outra questão que justifica, né, essa alteração é que, na própria redação, já num dos artigos, né, que diz sobre condomínio de lotes, um dos artigos prevê que a taxa de ocupação máxima dos lotes é de 60%. Então, obrigatoriamente, os lotes já têm que deixar 40% de... 30%, isso, desculpa. Então, sobra... enfim, então, assim... a taxa de ocupação já é extremamente restritiva, né? Você pode só usar uma pequena parte do lote, né? Nesse caso, isso aí, Alex, é porque no caso de vocês, né, está numa zona urbana. Então, na zona urbana só pode usar 30% da área do lote, né? Então, assim, não, realmente, né, todo o restante da área obrigatoriamente tem que ser uma área permeável, enfim. Então, essa é a nossa primeira proposta de alteração, a revogação desse inciso 5. Justamente por, né, entendermos que é válido, mas para loteamento aberto, né?
condomínio de lotes, né, ou condomínio horizontal, como prevê aqui a lei, realmente não faz sentido, né, ter essa previsão. Outro ponto que a gente propõe alteração é com relação ao inciso 6 do artigo 111. O inciso 6 do artigo 111 prevê o seguinte, que a pista de rolamento terá largura mínima de 6 metros e passeio, né, ou seja, calçada, com largura de 2 metros de cada lado da via. Ou seja, para condomínios, né, de lotes, a lei municipal exige que tenha uma via com 10 metros de largura, né? Como eu disse, né, anteriormente, eu não sei aqui em Venda Nova se realmente existe algum exemplo de condomínio de lotes, mas a gente tem diversos exemplos em outros municípios, né? A gente buscou, inclusive, depois, mais para frente nos slides, eu, né, até fiz questão de colocar algumas fotos, e realmente é totalmente descabido, né, exigir essa largura de 10 metros total de via para um condomínio de lotes. Justamente por isso, porque as vias vão ser exclusivamente de uso dos condôminos, né? Então, o que justifica ter uma largura de via de 6 metros, mais 2 metros de cada lado de calçada, né? A trafegabilidade, né, o tráfego dentro do condomínio é só exclusivo das residências, dos condôminos. Então, realmente, é algo que foge assim, da realidade, né? Inclusive, né, é importante destacar que já houve alterações, né, nesse inciso, né? Havia uma previsão de que a declividade máxima era de 15% em qualquer trecho da via, também algo que realmente é impossível de se adotar na prática, né? A Câmara já, através da Lei 1507, já alterou esse dispositivo, então a gente está propondo essa alteração desses outros 2 dispositivos. Nossa proposta de alteração, né, é que a pista de rolamento tenha largura mínima de 3,5 metros, e essa proposta é até baseada na legislação de Domingos Martins. Existe uma lei municipal de Domingos Martins de 2022 que prevê, né, ela disciplina sobre condomínio de lotes no município e prevê a largura mínima de 3,5 metros. Lá, essa legislação foi aprovada com base no que se tem na prática, né? Em nenhum condomínio que existe, né, já implantado em Domingos Martins, as vias têm mais do que 3,5 metros. Desculpa, nossa proposta é que a largura tenha a largura mínima seja de 4 metros, né? Aí, obviamente, a gente, né, coloca aí, enfim, né, para os ilustres vereadores, se quiserem, né, enfim, se manifestarem sobre isso. E revogar, né, a linha B do inciso 6, que dispõe de calçada de 2 metros de cada lado da via. Realmente é um outro ponto, como o tráfego nas vias ele é realmente muito menor, não há um grande tráfego nessas vias, não justifica, né, a nosso ver, não justifica ter calçada, né, nesses condomínios, até porque a ideia do condomínio é que as casas sequer tenham muros, enfim, então a frente de todos os imóveis, de todas as residências vai ser gramada, não justifica realmente a lei exigir que tenha essa calçada. Um outro ponto também que justificaria a alteração desse inciso, né, que diz quanto à largura das vias, é que exigindo uma largura de 10 metros, como a gente está num município que a gente tem um alto declive, né, a gente tem um relevo acentuado, precisaria, né, uma grande terraplanagem para poder executar essas vias com 10 metros. Então, isso causaria um impacto ambiental muito maior, né, do que realmente seria necessário. Se puder passar, tem algumas fotos que dá para a gente ver. Esse daí é o condomínio Espelho d'Água, fica em Suído, Domingos Martins, né? A gente pega aí a via, tem largura lá de no máximo 3,5 metros, não tem calçada, né? É um condomínio que a gente tem como referência, Domingos Martins, em termos de infraestrutura, né? Lembrando que já é obrigação dos empreendedores fazer toda a infraestrutura, toda a drenagem, calçamento, né? Toda a questão de rede de esgoto, isso tudo fica a cargo dos empreendedores, né? Então, esse é o exemplo do condomínio Espelho d'Água, pode passar. Né? Mais uma aí do condomínio Espelho d'Água, né, que a gente vê aí que o calçamento, né, não tem uma largura, enfim, no máximo aí de 4 metros. Né? Pode passar também.
Ali é o condomínio Cerro Azul, né, em Pedra Azul, ali em Aracê. Também a gente verifica aí que a via, né, tem uma largura muito inferior do que 10 metros, também não tem calçado, porque a ideia é justamente essa, né, é que não tenha, realmente as casas elas têm um afastamento, são lotes maiores, né, realmente tem uma arborização, tem uma questão de grama, então assim, não justifica realmente ter calçado. Condomínio Cerro Azul também, pode passar por gentileza. Condomínio Parque das Hortênsias, né, é um dos condomínios mais antigos de Domingos Martins. Você vê aí que a via ela é pavimentada só no acesso do veículo, né? Um condomínio também que a gente tem como referência Domingos Martins, né? Enfim, condomínio Monte Blue, aí uma imagem mais, né, mais de cima, né? Esse condomínio fica localizado em São Paulo do Aracê, Domingos Martins. Também dá para verificar que as vias, né, realmente fazer uma via com largura de 10 metros, como é exigido pela lei municipal, realmente inviabiliza o empreendimento, né? Foi o caso que a gente está aqui, né, representando. Realmente inviabiliza o empreendimento e, né, não faz qualquer sentido. E além dos 10 metros, tem uns 2 metros de calçada ainda, são, né? 6 metros de via, mais 2 Sim. metros de calçada de cada 10 lado, metros que dá um total ocupado. de 10 metros. Né? Então, assim, realmente, acho que se a gente for pegar na rua aqui, principal de Venda Nova, não deve ter essa largura, entendeu? Realmente, a gente entende que não justifica e essa é a nossa proposta de alteração da lei. Tá? Na realidade, a nossa proposta é o seguinte, o inciso O inciso 6, né, o inciso 6º aí, diz o seguinte, do artigo 111. As vias condominiais deverão ter pista de rolamento com largura mínima de 4 metros. Desculpa, a previsão atual é que é de 6 metros. A gente está propondo para que seja de 4 metros. E a linha B prevê que a pista tem que ter 2 metros de cada lado de passeio. A gente propõe revogar esse dispositivo, né, para que fique a pista de rolamento tenha largura mínima de 4 metros. A gente até propôs, Domingos Martins, como eu disse, a legislação municipal, até depois eu pego para ler aqui, mas ela prevê 3,5 metros, né, sem calçada. Sim. No caso, vai estar uma redução de 60% do que é atual, né? E vocês, assim, como condomínio, vocês acham que esses 4 metros vão atender vocês? Vocês não vão ter transtorno de via? No caso, uma pessoa vindo e outra voltando, você vai ter como passar? Carro, caminhonete, hoje em dia tem um padrão maior, né? Só estou falando assim, perguntando, né? Pertinência mesmo de perguntar. Vanildo e todos os demais presentes aqui, o nosso advogado colocou perfeitamente da parte técnica da coisa. O que eu vou colocar agora é justamente o sentimento de quem vai usar, de quem é povo, né, de quem está usufruindo dessas belezas que tem aqui na nossa região de montanha. Primeira coisa que eu quero dizer, a lei municipal de Domingos Martins, ela não foi criada aleatoriamente, ela foi feita uma pesquisa do que existe e foi adequada no que existe, porque o que existe já está dando certo há muitos anos. Os condomínios todos que estão formados, que foram mostrados em foto ali, são condomínios hipervalorizados, condomínios que sai briga para quando tem um terreno à venda, que quem quer comprar, todo mundo quer. São condomínios que as pessoas que têm estão muito satisfeitas em ter casas ali, passar seus fins de semana e conviver com as suas famílias. Então, isso é uma amostra prática do que está sendo pedido, é o que funciona na realidade, sem a gente ter que inventar século dos anjos, nem nada disso. É simplesmente o que está pronto, está funcionando e agradando a todo mundo. Esse é um detalhe. O outro detalhe que a gente vê também é o seguinte, é que ninguém quer um lugar mais agradável para se morar do que quem é dono do condomínio. Então, se tem uma rua lá que eu estou satisfeito, que eu estou passando um carro mais devagarzinho, ainda paro, abro a janela, dou um bom dia para o meu vizinho, bato um papo, se isso está funcionando, é isso que a gente quer, sem contar uma outra coisa.
A rua de 4 metros é o espaço mínimo obrigatório. Se no meu condomínio, que nós somos donos de toda a área, se eu quiser fazer de 6 metros, eu posso fazer. Se eu chegar a entender que o bem para o meu condomínio é fazer de 6 metros, de 8 metros, nada me impede de fazer isso. Nós estamos taxando um valor mínimo de rua. Mas o bem-estar de cada condomínio cabe aos condôminos decidir o que é melhor para cada condomínio. Se o seu terreno é mais íngreme, se ele é mais plano, se ele tem mais fácil acesso, se ele tem muita curva, se ele não tem, isso tudo vai ser adequado com a necessidade de cada um. O número que a gente chegou foi depois de muito estudo de engenharia, estudos técnicos, que a gente viu assim, mesmo 2 carros, dos maiores que existem, 2 caminhonetes, elas passam uma pela outra com 4 metros de largura, com sobra. Lógico que não é passar a 120 por hora, vai passar devagarzinho, que é a velocidade de um condomínio que é 20 km por hora, 10 km por hora, que se coloca aquelas plaquinhas. Então, o bem-estar da gente está exatamente no bom senso que nós tivemos para poder estipular todos esses itens que nós estamos pleiteando hoje. Não, beleza. Não, só uma dúvida mesmo, que é bom a gente, né, perguntar, porque até mesmo que, evidentemente, é vocês que vão, né, tá lá convivendo, né? Então, porque essas mudanças em pés em cima da gente, que a gente vai ter que, né, fazer, que vocês estão propondo, mas a gente vai ter que analisar. Então, é bom a gente perguntar, aproveitando que está a maioria das pessoas aqui presentes aqui, né, que faz parte do condomínio. E só, desculpa, só reforçando, a ideia do condomínio realmente é que as vias sejam utilizadas exclusivamente pelos condôminos, né? Por isso que essa alteração se justifica. É diferente de uma via pública que dá acesso, né, a várias outras pessoas. Ali é uma via que vai servir exclusivamente para os condôminos. Então, dificilmente, né, num condomínio, por exemplo, do que está sendo proposto aí, não sei quantos lotes, 26 lotes, né, dificilmente vai passar um carro pelo outro aí, entendeu? Então, assim, mais uma vez justifica o fato da via não ter necessidade de ter largura de 10 metros. Fora, né, o impacto ambiental que causaria pela terraplanagem, né, para poder abrir uma via com largura aí de 10 metros. Né? Então, assim, tudo isso tem que ser considerado. Fala o microfone para ficar registrado depois na ata. Puder registrar o nome também? Laércio Canal, eu faço parte também do grupo. Não, só observar as fotos. Não é possível que eles fossem tirar as fotos só no momento que não tinha carro, mas vocês não veem nenhum carro parado, você não vê movimentação, porque o próprio terreno já tem uma área mínima de 1000 e que tem espaço suficiente para você botar carro dentro e tudo. Então as áreas são só para circulação de ida e volta, entendeu? Não tem aí, você pode observar que tem várias fotos, você não vê tráfego, você não viu aí os carros parados, não vê nada. Está totalmente livre, é só para acesso de entrada e saída. É só um adendo que a própria foto aí já demonstra. Presidente, posso fazer uso da palavra? Pode. Com a palavra, vereador primeiro, Elivelto Leandro. Eu quero agradecer ao colega, o advogado, Dr. Fernando Liana, que o Fernando, além de advogado, ele é procurador no município de Domingos Martins, né, e aqui fazendo uma devida vênia, uma defesa à nossa legislação municipal. Em Venda Nova do Imigrante, nós não temos ainda nenhum condomínio, né, o Fernando falou aí, o condomínio de lotes, né, alguns chamam, na nossa legislação está com o nome de condomínio horizontal, e também é conhecido como condomínio fechado, né, acho que as pessoas entendem melhor dessa forma. Nós não temos nenhum condomínio fechado registrado em Venda Nova. E Domingos Martins, né, nesse sentido, ele está há muitos anos, né, como foi ressaltado por Vossas Senhorias, que já tem condomínios registrados, condomínios funcionando, e eles vieram aperfeiçoando a legislação. Então, assim, né, eu como vereador, né, eu agradeço, né, a Vossas Senhorias, ao doutor Fernando, por trazer essas sugestões. Eu realmente concordo. São condomínios de naturezas totalmente distintas, né? O loteamento aberto do condomínio fechado. Loteamento aberto são vias públicas, condomínio fechado são condôminos, são áreas comuns. Então, assim, eu também penso que, a princípio, que nós, como legisladores, nós temos que dar mais autonomia, nós não temos que ter um limite do que a gente vai impor de regras para um funcionamento de um condomínio fechado, senão a gente pode
chegar a um ponto de inviabilizar a instituição de condomínios. E, né, recentemente aqui, nós discutimos aqui em outra audiência pública, né, vossas senhorias também estavam presentes, o perímetro urbano que foi criado no distrito de Alto Caxixe, né, que foi denominado zona urbana, a finalidade principal da criação desse zoneamento foi justamente para atrair investidores para fazer tanto loteamentos abertos como condomínios fechados. Então, assim, né, eu faço aí o agradecimento a vossas senhorias por estarem trazendo, né, essas sugestões, né, eu vejo com muito bons olhos, né, depois internamente, nós vereadores, né, a gente vai discutir essas sugestões aí, e a princípio eu só tenho a agradecer, senhor presidente, era só isso. Passa a palavra para o relator da comissão, vereador Márcio Lopes. Também faço das palavras do presidente Erivelto, as mesmas, também que gostei da proposta, mas eu acho que assim, dentro dessa proposta dos 4 metros, eu acho que tinha que colocar dentro da legalidade 1 metro cada lado, né, de grama, né, que a gente não pode botar um arbusto, né, uma cerca viva, porque o veículo possa abrir a porta. Pelas fotos ali, você pode ver que nas fotos, todas elas têm uma parte de grama, presidente. Né, o lado direito, o lado esquerdo, pode ver, tem um lado que não, né, os arbustos estão afastados da margem da estrada. Só um complemento aí, depois a gente... Márcio, se você me permite, como eu falei anteriormente, vai do bom senso de cada um. Só para exemplificar, o nosso condomínio, a nossa convenção interna, que nós estamos organizando, a gente prevê um afastamento gramado para começar uma construção de 5 metros. Mas o que importa é que talvez isso não precise ser obrigatório, porque cada um tem a sua limitação do que pode e o que não pode fazer, de acordo com a declividade do terreno, o tipo de topografia, entendeu? O nosso, que é um terreno privilegiado, vocês conhecem lá onde é, a gente tem essa facilidade e a gente quer a coisa de bom gosto e de bom senso. Então, a nossa convenção interna prevê 5 metros de afastamento para começar uma construção. Então, a via pública que só vai passar carro é simplesmente pensando no deslocamento 2 automóveis. A forma um pedestre para caminhar, para dar uma volta matinal, para fazer um Cooper, vai ter um gramado vasto para fazer isso, sem que isso seja obrigatório por lei. De repente pode ser até alguma coisa no estatuto do condomínio, né, do condomínio. Obrigado, senhor presidente. Mais alguma dúvida dos presentes? Mais alguma? Puder falar o nome. Boa noite a todos, meu nome é Hamilton. A gente vem aí já há 3 anos tentando fazer uma coisa para servir como exemplo aqui no município de Venda Nova, que a gente poderia ter feito desde a época da doutora Larissa, que a gente começou a lutar aqui, com alguns vereadores aqui também, de fazer uma coisa correta, de bom senso, de bom gosto. Então, eu queria deixar bem claro que a intenção nossa de esperar por vocês esse tempo para que a gente faça isso aí de uma forma legal, para que sirva de exemplo aqui para o município de Venda Nova, com arruamento de 4 metros, com bastante grama, com tratamento de esgoto, com arborizado, da forma com que vocês possam mostrar esse exemplo para os outros, para que sirva aí para outros empreendedores virem para o município sem fazer coisas que a gente vê aí no município, no próprio Caxixe, feito de invasão, o pessoal construindo a cada 300 metros. A gente não quer isso, a gente quer fazer um negócio muito bom e que sirva de exemplo aqui para o município de Venda Nova. E a gente conta muito com a atenção de vocês e com que vocês apreciem isso com muito carinho. Ok? Muito obrigado. Mais alguém da plateia quer usar a palavra, quer fazer alguma reivindicação daquela área, de outra? Algum vereador quer se pronunciar a respeito? Então, colhendo todas as reivindicações de vocês, né, a gente vai estar caminhando para a comissão, né, que a palavra, o nosso relator Márcio Lopes. Só para a gente dar uma diretriz nessa audiência,
Qual o primeiro passo depois dessa, né, as outras duas ali, eu creio que já vai para votação, né, presidente Erivelto? Agora vai para a comissão, né, das duas restaurações da Vila Betânia e da Vila da Mata, já vai para o processo, e o presidente da comissão agora, né, que já vai determinar para a votação. Essa substituição com o advogado a Boris Planar junto aos condôminos, isso tem um prazo, a gente, para a gente já dar um diagnóstico para eles, uma data de fazer. Deixa eu só fazer uma ponderação aqui, até para a gente ter um direcionamento depois na análise dos projetos. É muito bom rever algumas caras aqui, novamente, alguns rostos, né, que estão aí nessa batalha. A gente acompanha isso aí já tem alguns anos. E o intuito do Poder Legislativo, que eu falo até em nome dos vereadores, pelo que a gente acompanha, é ver um desenvolvimento sadio, urbano e rural, né, da cidade. Vocês colocam a todo momento que vocês querem trazer um modelo para nós, até por ser algo que inaugura uma nova categoria, né? Vocês têm isso já em projeto? Vocês têm isso numa realidade virtual para apresentar para a gente, ou isso não existe? Mas existe um projeto. Eu estava até aqui sussurrando com o meu presidente o seguinte: a gente, enquanto Poder Legislativo, quem dera que todos os condomínios fossem seguir o mesmo modelo, mas a gente sabe que não é isso que acontece. A gente tem diretrizes básicas que a gente coloca na legislação para ser cumprida. Então, quando a gente fala em redução do tamanho da largura da via, quando a gente fala da revogação do passeio, isso é algo que, para a gente, soa muito drástico. Não estou falando que não é possível. Hoje, a gente confia no que vocês falam. A gente vai fazer uma coisa bonita, vai ter grama. E o próximo? Será que vai fazer uma coisa bonita? Será que vai ter o distanciamento da grama? Vai ter os ditames internos do condomínio? Então, isso é uma coisa que preocupa. Então, o que a gente precisava ter certeza? No plano prático, se isso funciona. Porque hoje, se a gente for seguir a legislação, doutor, dos outros aspectos, a gente vai estar tirando o passeio, que é uma garantia de um deficiente visual de transitar no local. Entendeu? A gente vai estar diminuindo a largura da rua e a gente não sabe qual empreendimento que vai ter lá no futuro, que talvez precise de uma via mais larga. Isso a gente está ouvindo da boca de vocês. Entendeu? Eu não sei se vocês trouxeram algum documento para protocolar na casa nesse sentido. Então, a gente precisava ver isso no plano prático, funcionando, porque não é só vocês que vão existir, a gente espera, né? Enquanto condomínio. Eu estou falando isso de forma alguma para tentar atrapalhar ou para diminuir chance de alguma coisa, né? Não é. É para ver na realidade se isso funciona para todos os outros condomínios que vão surgir no município. Não sei se eu consegui ser clara. Se você me permite, a ponderação que eu vou fazer em cima da sua fala é o seguinte: o que nós estamos comparando aqui é o que é via pública e o que é via privada. É a mesma coisa que alguém fizer um projeto de lei para ser votado aqui na casa, falando que na sala do seu apartamento vai ter que ter um marcador para o deficiente visual poder saber onde está a parede. E dentro do seu apartamento, é você que resolve como que vai acontecer ou não, não é o município. O nosso terreno, ele é de uso particular, não é uso público. Então, o bom senso de como tudo isso vai acontecer, como vai transitar, como os carros vão passar um para o outro, teria que ser uma determinação dos donos desse imóvel e não do município, porque é um terreno particular. Essa é a maior diferença do que nós estamos pleiteando aqui. Tirar do município esse ônus de ter que resolver como é que eu vou conviver com o meu vizinho. Esse ônus não é de vocês, esse ônus é nosso interno, entendeu? Então, o que foi feito, mais ou menos, é que foi feito um projeto para condomínios, como se fosse um projeto para um loteamento
público, aonde vai passar um transporte público, aonde vai frequentar táxi, aonde vai passar caminhão de entrega, aonde vai ter um bar, aonde vai ter um restaurante. É diferente de um condomínio particular. É como se fosse um apartamento que você é dono dele. É isso que é o maior diferencial do que nós estamos pleiteando. Então, eu acho que, na verdade, o senhor que não entendeu o que eu quis dizer. Porque, na verdade, quando eu falo que você fala que o terreno é de vocês, é particular, mas então eu não entendo nem o que vocês estão fazendo aqui. Porque vocês estão aqui para pedir vênia, para fazer alterações que possibilitem vocês fazerem o que vocês querem. E eu sou o poder público aqui hoje. Meu dever não é zelar pelo seu bem só, é pela população vendanovense toda. Então, eu não tenho que pensar só no seu interesse, só no interesse do Augusto, enfim. Não, eu tenho que pensar nos outros condomínios que virão depois. E sim, eu vou pensar em regras que façam o bem-estar da população que vai morar em cada lugar. Se eu tenho o poder hoje de fazer isso, eu falo legislativo, nós vamos fazer. O que eu preciso entender de vocês é o seguinte: qual é a vantajosidade para a venda nova do imigrante em você diminuir uma via e você tirar o passeio? Vocês me trouxeram lindos exemplos de Domingos Martins, lindos, concordo, antiguíssimos, não coadunam com a realidade hoje, entendeu? Agora, se vocês me demonstrarem que, de fato, isso vai gerar um impacto positivo, porque o que vocês estão apresentando para a gente aqui hoje, a gente está sendo franco, doutor, olha, a gente vai diminuir a via pública, porque ela é extensa, a gente não precisa do passeio, e isso, com certeza, gerará um aumento dos lotes de vocês. Legal. Se não impactar os futuros projetos que virão de outros lugares, por isso que eu estou perguntando a vocês têm isso no papel? A gente consegue ver como isso ficaria numa realidade? Porque a gente só está imaginando e pegando foto de outros lugares. Sim, temos sim, doutora. O negócio é o seguinte, o grande problema lá não é aumentar ou diminuir o lote, porque quem tem um lote de 3 mil ficar com um lote de 2.900, não vai fazer diferença nenhuma para quem vai construir uma casa só, porque os lotes são para construção unifamiliar. O grande problema não é esse. O grande problema é você cortar o terreno todo aqui na região, é montanhoso. Para a gente cortar uma rua de 10 metros, 6 de rua, 2 e 2 de passeio, dá um talude muito grande. O meio ambiente vem e não quer que isso aconteça. Na frente do meu lote lá, tem uma rua de 5 metros. Que eu estou pensando em colocar 4 metros, deixar 50 centímetros para cada lado de grama e não botar cerca viva, deixar tudo gramado aberto. Se eu vou cortar ali 10 metros de rua, o que vai acontecer? Eu vou ter que deixar um barranco de pelo menos aí 10 metros de altura e vou ter que aterrar a parte que é em declive todinha ali. Então, isso, pelo meio ambiente, não vai ficar legal. Então, o que a gente está propondo não é para aumentar lote, é para ficar uma coisa limpa e que a gente consiga deixar uma coisa mexendo o mínimo possível na topografia da região. É essa a questão. Porque se tem um loteamento de 1.000 metros, se tem um lote de 1.000 metros, de 3.000 metros, como é o meu caso, perder 100 metros não vai me fazer falta nenhuma, vai ter até menos grama para eu colocar no negócio, e gastar menos um pouco então, na área. Então, só vou pegar um feedback aí para falar. Porque, do ponto de vista para a gente revogar, é muito gravoso. A gente pode criar alternativas dentro da legislação, abrindo margem para possibilidades, entendeu? Quando o terreno for em declive, a gente cria uma possibilidade. Quando vocês falam que a área de construção é de 30%, eu fiquei de fato assustada. Eu acho muito pouco também. Então, eu acho que tem coisas que vocês trazem que realmente tem fundamentação para a gente. Só que tem coisas que dependeria do nosso ponto de vista, ver na prática, para valer a pena a gente criar alternativas na legislação, para ser uma coisa menos gravosa para os futuros condôminos de venda nova do imigrante, entendeu? Não pensando só numa realidade que hoje existe. Sim, é porque a gente vendo outras situações de condomínios, tem condomínios que não têm acesso nem de carro. Você tem que parar o carro na entrada, na rua, no estacionamento, e entrar a pé no condomínio. Não se permite nada de carro, ou a pé ou de bicicleta. Então, tem vários casos diferentes para cada situação. Está tentando propor aqui uma coisa que já aconteceu no município vizinho, que é o de Domingos Martins, que deu certo, está dando certo. Inclusive, eu estou agora no Cerro Azul ali, que
funciona assim, o rolamento de 4 metros e não temos problema nenhum com trânsito, com nada disso, e lá são muitos lotes, são mais de 100 lotes, o nosso é bem menor, a gente não vê esse trânsito todo dentro do condomínio, e nem de passeio das pessoas, que pessoas passam andando na rua com calma, e os carros dos condomínios, todo mundo anda devagar no condomínio, o declive é grande, então todo mundo anda com muita tranquilidade. Então a gente não vê o porquê fazer calçada, porque você vai fazer calçada de cimento, aí você teria que colocar, se vai fazer calçada dentro do padrão, para deficiente visual, botar marcação, você começa a inchar uma situação dentro de um empreendimento privado. E esse empreendimento privado, a gente pensa que o quê? O município não vai nos dar coleta de lixo, não vai nos dar tratamento de esgoto, não vai nos dar tratamento de água, não vai nos dar nada. Então, o que a gente quer é ter uma certa autonomia dentro desse condomínio fechado, para que a gente faça da melhor forma possível ali, porque se eu fizer ruim para mim, eu vou estar fazendo ruim para o meu vizinho, ruim para todos eles. E quando a gente mexe com 20 e poucas pessoas, a gente tem que tentar fazer da melhor forma possível, porque senão, se eu colocar uma coisa que vai ser inviável ali, eu vou ser voto vencido dentro desse condomínio. Então, a gente está tentando agir com bom senso dentro de uma coisa que já existe, e queria a colaboração de vocês de olhar isso com muito carinho. É só essa situação. Então, eu vou deixar o senhor falar. Você está entendendo o que eu estou falando? Não é obrigar vocês a fazer calçada por causa de deficiente. Eu estou falando que a realidade de vocês hoje é uma realidade que não exige uma calçada, que vocês querem fazer uma coisa gramada. Mas e a realidade do outro que vier depois? A gente quer abrir margem. É isso. Deixa eu só justificar aqui que a doutora Larissa, nossa procuradora da casa, ela está manifestando a opinião, mas não interfere na opinião de nós, vereadores, entendeu? Porque a gente aqui está como representante do poder público, como prefeito também é um representante do poder público, e quem toma as decisões são nós. Evidentemente, cada vereador vai fazer sua, talvez, colocação, pedido e manifestação com a doutora Larissa, tirar dúvidas com a doutora Larissa, que é a nossa procuradora da casa. Né? Eu vejo também que vocês, assim, no meu ponto de vista, vocês estão certos, até mesmo que lá é uma propriedade privada, mas de mais pessoas, não só de uma, igual a gente tem propriedade, né? A gente faz a adequação que a gente vê necessário para os nossos familiares, e até mesmo que cada um vai fazer a dele, se for possível, e se entrar em consenso dentro do condomínio também, né? Para não se estender muito, doutor, eu vou passar para ele, a gente já colheu, né, as informações pertinentes, a gente está na parte de questionamento. Evidentemente, se a gente precisar de outro questionamento dentro do contexto, a gente pode procurar representantes de vocês, né? E eu vou passar agora a palavra para o doutor Fernando, para fazer o uso da palavra. Doutor, então, só para finalizar, né, fechar a questão, realmente parece impactante, né, revogar um dispositivo nesse sentido, se a gente for pensar na ótica de via pública, né, realmente, né, em termos de via pública, é impactante, né, revogar um dispositivo que exige passeio, né, de 2 metros, enfim. Só que nesse caso, como, né, já foi colocado, a ideia realmente é que a via e o passeio, né, tudo de acesso dos condôminos. Lá não vai entrar ninguém que não seja condômino, ou alguém que o condômino autorize. Entendeu? Então, assim, o impacto, digamos, urbanístico de se revogar esse dispositivo, quando a gente olha na ótica de que é um condomínio fechado, realmente, a gente não vê esse impacto negativo. Né? Pelo contrário, como, né, foi dito, se a gente exige, né, essa largura maior, esse passeio de 2 metros de cada lado, o impacto maior vai ser realmente a terraplanagem que vai precisar ser feita diante da realidade dos imóveis que a gente tem na região, né? Então, assim, a nossa proposta é justamente baseada nisso. E baseado também, como o doutor Ivelto falou, né, eu trabalho, né, sou procurador da Prefeitura de Domingos Martins, lá a gente tem essa realidade, né, a gente, além de ter condomínios mais antigos, mas tem condomínios também, né, em aprovação, né, já com base na nova lei, né. Então, assim, a parte técnica, né, obviamente, o projeto de lei, né, que foi aprovado, ele foi baseado, foi assessorado
por toda uma equipe técnica de engenheiros, de arquitetos, né, urbanistas. Então, assim, nossa legislação também foi baseada em legislações de outros municípios, né, que regulamentaram essa questão de condomínio de lotes. Então, assim, eu posso afirmar, né, para a senhora, e me coloco à disposição para a gente conversar, se for o caso, mas eu posso afirmar para a senhora que realmente esse impacto que aparentemente causa realmente para condomínio de lotes não é verídico, né? Na verdade, ele poderia causar impacto se fosse uma rua, uma via de acesso, né, a outras pessoas, né? Dentro do condomínio, quem rege, né, as obrigações lá dentro são os condôminos. Não vai entrar um caminhão para recolher lixo, não vai, enfim. Isso tudo é de responsabilidade dos condôminos, né? Então, assim, por isso que a nossa proposição, realmente, a gente propõe revogar justamente por entender que não cabe, né, diante da realidade de outras legislações que a gente viu, né, e, né, da realidade do nosso município vizinho, aí, Domingos Martins, que também tem essa realidade, né? Eu acho que Venda Nova é um município que tem se expandido em termos, né, imobiliários e a questão turística, e os condomínios de lotes são uma realidade, né, que a gente, né, que o município precisa enxergar, né? E realmente a legislação da forma que está, né, eu me coloco aqui na posição dos condôminos também, da forma que está inviabiliza o empreendimento. Hoje, né, da forma que está, a gente tentou, tanto é que eles estão aguardando, já passou por projeto de alteração, quando foi realmente fazer os projetos, a gente se deparou com essa situação e viu que inviabilizaria o empreendimento. Então, assim, eu posso afirmar, né, eu acho que os condôminos estão aqui presentes, posso afirmar com absoluta certeza que, né, se realmente mantiver essa exigência de largura de 10 metros, né, da forma que está hoje, realmente o empreendimento não sai do papel. Tá? E me coloco à disposição, né, para esclarecer o que for necessário. Acho que foi bem discutido, né? Tem mais alguém aí dos participantes, da audiência que quer falar? Acho que está tudo, né, dentro dos conformes, então a gente aguarda esse projeto, né, chegar à Câmara, ser protocolizado e caminhar para a comissão, dentro das reivindicações de vocês, que já foi explanada aqui na audiência pública, né? Algum vereador quer se pronunciar a respeito? Está tudo certo? Ninguém quer se pronunciar a respeito, não, né? Então, eu agradeço aqui, encerro, né? Agradeço a presença de vossas senhorias, senhores vereadores, distinto público aqui presente, e declaro encerrada a audiência pública da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, às 6h17. Muito obrigado a todos. Registro presença 18 horas, né, que são 6 horas da tarde, 18h17. Agradeço a presença de todos. Tem o Savinho Filete que está aí, todo mundo presente aí. Muito obrigado.